Números quadrados perfeito. Quem são? Onde vivem? Do que se alimentam? Eu sou o professor Anderson e hoje nós vamos estudar os números quadrados perfeito. Fique comigo até o final que você vai ficar fera em matemática. Então, pessoal, vamos começar mais uma aula de matemática. E hoje nós vamos descobrir o que são números quadrados perfeitos e vamos descobrir como saber se um número é quadrado perfeito, certo? Então, primeiro vamos entender o que são, né? Gente, ó, um número quadrado perfeito é um número que você pode pegar essa quantidade e transformá-la geometricamente em um quadrado. Por exemplo, o número 9. Temos aqui o número 9, né? Então, eu peguei essa quantidade 9, ó, para exemplificar. Peguei 9 quadradinhos, ó. Se você contar, você vai ver que aqui tem 9 quadradinhos. E organizei eles de uma forma em que eu formei um quadrado maior, certo? Ficou aqui um quadrado, né? E para ser quadrado tem que ter os dois lados iguais, né? Ou melhor, os quatro lados iguais, certo? Então você observa que aqui, ó, aqui eu tenho 3, aqui eu também tenho 3. Aqui, lógico, eu também tenho 3 e aqui eu também tenho 3, certo? Os quatro lados são iguais, então aqui eu tenho um quadrado. Logo, dizemos que 9 é um quadrado perfeito. Agora vamos ver o 8 aqui, ó. Eu peguei 8 quadradinhos, certo? E tentei organizar também em forma de quadrado, mas não deu certo, ó. Aqui você vai ver que aqui nesse lado eu tenho 2, mas aqui no outro lado eu tenho 4 e não tem nenhuma maneira que você consiga organizar 8 quadradinhos que formem um quadrado. Você pode até tentar aí, certo? Mas já estou dizendo, não dá. Então, ó, 8 não é um quadrado perfeito. Então, isso são quadrados perfeitos, certo? Números quadrados perfeitos, quando você consegue formar um quadrado com a quantidade, com essa quantidade, beleza? Agora, como descobrir se um número é quadrado perfeito, professor? Toda vida eu vou ter que desenhar vários quadradinhos e ficar tentando montar um quadrado maior? Não, gente, ó. Já pensou você pegar 256 quadradinhos, né? Você desenhar e tentar montar um quadrado maior? Você ia perder muito tempo e talvez nem conseguisse. Então, eu vou ensinar para vocês, gente, uma maneira de descobrir se um número é quadrado perfeito. Primeiro, para ser quadrado perfeito, ele tem que ter raiz quadrada exata. Muitos de vocês talvez ainda nem estudaram raiz quadrada, certo? Então, eu vou mostrar para vocês um processo que, através desse processo, tanto dá para descobrir a raiz quadrada de um número, como dá para descobrir se o número é raiz quadrada, ou melhor, se o número é um quadrado perfeito. Claro que nós aqui vamos focar nessa questão de um número ser quadrado perfeito, certo? A questão da raiz a gente deixa para outro vídeo. Então, o que nós vamos fazer para descobrir se um número é quadrado perfeito? Ó, você vai pegar um número e vai fatorar em fatores primos. Tem uma aula aqui no canal que eu já falo sobre isso, certo? Também você pode assistir aí que tem vários exemplos nessa aula. Então, eu vou fazer aqui mais uma vez, ó. Para você fatorar um número em fatores primos, para você decompor um número em fatores primos, você vai pegar o número, coloquei aqui 3 exemplos, certo? 36, 80 e 256. Você vai passar um traço aqui, ó. E você vai sair dividindo esse número por números primos, certo? Ah, professor, mas eu não sei o que é número primo. Não, não se preocupe. Você vai sair dividindo esse número pelo menor número possível que der para dividir, certo? Então, você sempre vai começar a dividir pelo 2, certo? Se ele não der para dividir por 2, se ele não for divisível por 2, você vai e tenta dividir por 3. Se não der para dividir por 3, e como ele também não deu para dividir por 2, então ele também não dá por 4, né? Então você já pula para o 5, tenta dividir por 5, certo? E assim por diante. Então vamos lá, ó. Vamos
dividir 36 por 2, certo? Porque 36 dá para dividir por 2, beleza? Então vamos lá dividir 36 por 2. 36 dividido por 2 dá 18. 18 também dá para dividir por 2, então vamos dividir 18 por 2. 18 dividido por 2 dá 9. 9 dá para dividir por 2? 9 não dá mais para dividir por 2, então vamos tentar por 3. 9 dá para dividir por 3, então vamos dividi-lo por 3. 9 dividido por 3 dá 3. 3 também dá para dividir por 3, né? Então, vamos dividir. 3 dividido por 3 dá 1. Pronto. E aí, quando chega no 1, você acaba, certo? E agora, o que você vai pegar vai pegar os números, você vai juntar os números iguais, certo? Ó, então, aqui eu tenho 2, 2 e 2, 3, né? Então, eu vou juntá-los assim, ó, da seguinte forma. 2, certo? Eu tenho quantos 2 aqui? Eu tenho 2, 2. Então, aqui, ó, vai ficar 2 elevado a 2. Agora, os 3. Eu tenho quantos 3 aqui? Eu tenho 2, 3. Então, vai ficar 3 elevado a 2, certo? Então, ó, quer dizer o quê? Que se... Então, pessoal, é o seguinte, ó. Como aqui essas duas potências têm expoentes pares, então 36 é um número quadrado perfeito, certo? E aqui você pode, que nós já descobrimos que ele é um quadrado perfeito, mas só para você entender melhor, isso quer dizer que você pode escrever o 36 da seguinte forma, ó. 36 pode ser escrito assim, ó. 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2, beleza? Pronto. Então, lembrando, quando os expoentes forem todos pares, então quer dizer que o número é um quadrado perfeito. Vamos agora decompor 80 em fatores primos. Mesma coisa, passa um traço e sai dividindo pelo menor número possível. 80 dá para dividir por 2? Sim. 80 dividido por 2 dá 40. 40 ainda dá por 2, que dá 20. 20 ainda dá por 2, que dá 10. 10 ainda dá por 2, que dá 5. E 5 só dá para dividir por 5, que dá 1. Vamos fazer a mesma coisa agora, vamos juntar os números iguais, ó. Então, os números iguais aqui, ó, tem os 2... Vamos pegar todos os 2, certo? E aqui eu tenho quantos 2? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, né? Eu tenho 4 vezes o número 2. Então, aqui vai ficar 2 elevado a 4. Aqui eu tenho quantas vezes o número 1? Uma vez. Se eu só tenho o número 1 uma vez, então aqui vai ficar 5 elevado a 1, certo? Qual é o expoente dessa potência? 4. Qual é o expoente dessa potência? 1. Todos os expoentes são pares? Não. O 4 é par, mas o 1 não é par. O 1 é ímpar. Então, isso quer dizer que 80 não é um quadrado perfeito. Beleza? Então, continuando aqui, vamos para o 256. Vamos decompor esse número em fatores primos. E 256 dá por 2, né? Ó, já ensinei que todo número que termina com um número par dá para dividir por 2. Então vamos lá dividir por 2. De cabeça, hein? Ah, professor, mas eu não sei dividir 256 por 2 de cabeça. Vou ensinar para vocês aqui uma técnica, gente, ó. Vou ensinar para vocês aqui uma técnica. Peguei aqui outra folha e vamos dividir esse número por 2, certo? Essa técnica só serve para dividir o número por 2, beleza? Então vamos lá. Como é que você vai dividir o número por 2 assim, de uma maneira bem simples, sem precisar armar conta e fazer aqueles continhas lá, tudo. Você vai fazer só o seguinte, você vai separar o número da mesma maneira que você fala quando você está lendo o número, ó.
256. 256, beleza? 200 mais 50 mais 6 é 256. E agora você vai pegar a metade de cada um desses números, porque assim fica muito mais fácil. Então, qual é a metade de 200? Ah, professor, agora ficou fácil demais. A metade de 200 é 100. Qual é a metade de 50? Metade de 50 é 25. Qual é a metade de 6? A metade de 6 é 3. Pronto, agora é só somar. Olha como ficou fácil, gente. Ó. 25 mais 3, 28. Mais 100, 128. 128. Então, a metade de 256 é 128, beleza? Voltando para a questão. 256 dividido por 2 é 128, beleza? 128 dá por 2, dá quanto, hein? Aí vocês fazem aí, ó, do jeito que eu ensinei, certo? Eu já fiz e vi que deu 64, que também dá por 2. 64 dividido por 2 dá 32. 32 dividido por 2 dá 16. 16 dividido por 2 dá 8. 8 dividido por 2 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. E 2 dividido por 2 dá 1. Chegou no 1, acaba. Agora nós vamos juntar todos os números iguais. Só tem 2, professor. Então junta todos os 2. Ó, não tem outro número. Tenho quantos 2 aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então aqui vai ficar 2 elevado a 8. 8 é par? Sim. Então todos os expoentes, né, que no caso só tem 1, são pares, né? 8 é par, logo 256 é um número quadrado perfeito. Então é isso aí, pessoal. Hoje nós aprendemos o que é um número quadrado perfeito. Nós aprendemos como descobrir de uma maneira bem simples e fácil se um número é ou não quadrado perfeito. Então nós ficamos por aqui com a nossa aula de hoje. Deixe aí um like se você gostou do vídeo. Se lhe ajudou de alguma maneira, compartilhe com os seus amigos que você sabe que também precisam dessa informação. E segue no canal para mais dicas de matemática. É isso aí, pessoal, e até a próxima. Valeu!